E vou abrir a palavra, então, para o Fábio. Para quem não me conhece, nem me apresentei, né? Eu sou Andréa Ribeiro Gomes, sou arquiteta formada há 30 anos atrás, faço 30 anos de formado no finalzinho desse ano para o começo do ano que vem. Me formei na FAUS, em Santos, trabalhei na Coab, trabalhei na Secretaria de Planejamento, trabalhei na Petrobras, trabalhei na Unisanta, na Unip, na São Judas. Esses são os principais trabalhos, fiz alguns cursos fora. Fiz mestrado na UNB em Brasília, doutorado na USP e pós-doc lá na UFABC, trabalhando cidades médias e indicadores. E mais um monte de outras coisas, porque 30 anos é muita coisa, né, gente? Não dá para falar em 2 segundos. E adoro fazer essas reuniões de trocas de conhecimento. Então, junto com o Fábio, um dia a gente sentou, conversou e falou, vamos fazer, ok. E aí, quem vai estrear arquitetura paisagística e nós humanos, nós aqui humanos e nós bem atrapalhadinhos humanos, vai ser Fábio Bey, professor da Unisanta e mais uma série de coisas. Fábio, eu deixo a palavra para você. Obrigada. E quem está chegando agora, por favor, coloca aí no chat como você está se sentindo, né? Se está cansado, se está animado, se está curioso, enfim, use vários adjetivos para agora, para esse momento, né? Inspira, expira, percebe aí no seu corpo como que você está, e aí escreve. E aí depois, lá no final, a gente vai de novo fazer uma avaliação de como você está, para ver se valeu a pena esse encontro nosso ou não, tá bom? Eu vou apagar aqui o meu som. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença, para a gente bater um papo. A gente divulgou como palestra, mas eu acho que assim, é mais uma reflexão da profissão, né? É mais uma reflexão que a gente pode ter, mostrar do dia a dia que a gente tem, do nosso trabalho, né? Eu primeiro quero agradecer muito a Andréa, uma pessoa maravilhosa que tem um gás terrível e ela continua sendo professora porque ela continua ajudando, colaborando, orientando ex-alunos. Ela criou um grupo lá, o Conexão Criativa 2021, é isso, Andréa? E é um grupo bem legal que entram os ex-alunos e a gente acaba criando sempre uma palestra, um bate-papo sobre a profissão. Isso é muito legal. Se vocês tiverem interesse, por favor, já avisa a Andréa aí no chat que ela já põe vocês no grupo. Isso vale muito a pena. É um grupo de WhatsApp, viu, gente? Mais um grupo de WhatsApp. Isso. Do WhatsApp. Então, aí nós vamos ter essa palestra agora, né, que a gente está falando que é uma reflexão e que, como a Andréa falou, surgiu através das nossas conversas e de um grupo que a gente tem, né? Eu criei em 2015 para auxiliar os alunos do curso, né? Orientar os alunos a pesquisar, a mexer um pouquinho com a arquitetura paisagística. Então, o grupo é do Facebook, ele começou exatamente com os alunos em 2015 e hoje a gente está com quase 20 mil pessoas. Então, é um trabalhão aquilo que dá, porque eu tenho que verificar toda hora, pelo menos 2 vezes por dia, para ver o que o pessoal está montando, está postando ou não, tirando coisas fora, né? Que tem muita gente querendo fazer propaganda de negócios, de uma série de coisas, mas, no fundo, está sendo muito interessante que as pessoas estão gostando do grupo, estão gostando dos temas, né? Então, a gente tem temas da arquitetura paisagística bastante relevantes, né? No dia de hoje, o que está cada um numa cidade. Tem gente de
de vários países, tem de Portugal, tem de Angola, Moçambique, tem na Argentina, tem um monte de gente de fora também, que é muito interessante ver, e cada um pondo as suas experiências, né? Isso é muito legal. E não sei se vocês estão lá, então, o grupo chama Arquitetura Paisagística do Facebook. E a partir disso surgiu, né, a nossa ideia aqui, e também surgiu, a partir do ano passado, né, surgiu a ideia de dar uma publicação, um livro sobre arquitetura paisagística, né, sobre a atuação da arquitetura paisagística, e ele é um livro que está em fase de edição, estamos trabalhando ainda nele, e acredito que tem a Maria Luísa Catoira, que me ajuda muito, né? Minha querida irmã e meu cunhado Edgar Catoira, que me deram muita força e orientação para esse livro, né? E aí esse livro vai sair, logo, logo a gente vai ter novidades aí, vamos lançar e vamos falar a respeito dele também, né? Isso é muito interessante. Então, gente, vamos agora mais ao nosso trabalho, né? Que seria a gente vai falar um pouquinho sobre a paisagem, né? O paisagismo e a relação dela com a questão humana, tá? Então, antes dessa apresentação, vou só dar uma entrada, que quem foi meu aluno sabe muito bem, né? E a Patrícia sabe que dá aula comigo também, a Patrícia da Andrea. A gente chega na classe, no primeiro dia, a gente pergunta para eles o que é o paisagismo, quais os elementos do paisagismo, qual a importância do paisagismo, né? E a maioria vem com a mesma ideia inicial, que seria o jardim e a vegetação, né? Sempre a essas questões. O Hércio também deu aula de paisagismo comigo, a gente sabe muito bem disso. Então, no momento que a gente entra nessa questão da conceituação, né, do que é paisagismo, o pessoal entra nessa ligação sempre com o jardim, com as flores, com as árvores, com as palmeiras, com as trepadeiras, e deixa correr. Aí, com o incentivo, né, a gente incentivando um pouco mais o aluno e os alunos em geral, eles acabam descobrindo que muito mais, que o paisagismo não é só isso, né? A jardinagem faz parte dessa relação com a arquitetura paisagística, com o paisagismo em si, né? Mas ele entra como uma intervenção na paisagem, né? Que o paisagismo é a própria intervenção da paisagem. O paisagismo é a estruturação de um espaço da paisagem, né? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, buscar uma única palavra: paisagem. A gente tem que entender que isso é o princípio de tudo, né? E a partir da paisagem existe uma coisa, por isso que a gente está aqui falando sobre a paisagem humana, que é a percepção humana, né? A nossa percepção e a nossa reflexão, né, sobre a paisagem. Então vamos começar olhando essa imagem, né? Gente, quem nunca viu uma imagem vista do céu por um avião ou por em cima de uma montanha, né, num topo? Qual a percepção que a gente tem, né? Principalmente à noite, a única percepção que a gente tem é do belo, da luz, da beleza, né? Não existe o feio, não existe o degradado. Na hora que você olha a luz, você só vê a beleza, né? Pode passar. E aí tem uma outra imagem seguinte, essa daí, que também mostra a cidade, né? E que a gente vê
pelas luzes, a beleza, a ilusão, né, que a gente tem das coisas, né? A beleza de qualquer lugar que a gente vai no mundo, as nossas visitas, nossas viagens, né? Em qualquer lugar do mundo, a gente vai e descobre essas belezas. Vai lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que você vê a cidade maravilhosa, vê por cima, durante o dia, durante a noite. O Cristo fica até ali paradinho, mas você está visualizando e criando um vínculo com aquela paisagem bonita. Quem não adora ver uma paisagem? Quem não adora sentir uma paisagem natural? Pode passar? A gente pode ver, através dessa paisagem natural, né, as belezas que existem, né? E qual a percepção que a gente tem desse espaço? Qual a visão? Qual a percepção que nos deixa aberto para a gente sentir um pouco mais a paisagem, né? Então, quando a gente fala da paisagem, a gente tem um olhar. Então, a gente tem um olhar do belo e do feio. A gente tem o sentir, né? Também através dos nossos ouvidos, né? A gente tem os barulhos maravilhosos, né? De árvores, de água, de mares, né? Dos bambus se batendo, da brisa, do vento. Olha a beleza que a gente tem e olha a percepção que a gente tem da vida, né? A gente tem também os barulhos feios, que a gente está dentro de um carro, no meio da marginal, no meio da construção, aquele barulho absurdo, né? Então, a gente tem sempre os dois lados, né? A gente tem os aromas, né? Das flores, a gente tem os aromas dos perfumes, a gente tem os aromas do mar, da terra molhada, né? A gente tem esses aromas que ficam, que agradam os nossos sentidos, né? Então, e a gente tem os ruídos ruins, né? Péssimos, né? A gente tem uma série de coisas. A gente tem os barulhos, os cheiros, os olhares, sempre dentro dessa paisagem. Quem não gostaria de olhar? Qual que é a sensação que você tem no olhar do fim de tarde? Passar? No fim de tarde, você tem, dá para passar, Andréia? Isso. Fim de tarde, né? Qual a sensação que você tem no olhar dessa paisagem, né? Qual a percepção que você tem disso? A cor do céu, né? Das luzes, né? Da própria lua, das estrelas. A Jéssica fala das estrelas, que ela tirou foto das estrelas aqui em Gonçalves. Mas a gente pode, infelizmente, a gente não consegue ver em São Paulo, em grandes cidades, né, as luzes, as estrelas, porque a gente está preso, de repente, a determinados vãos, né, que se vê o céu, mas a gente nunca olha para o céu, né? A gente está sempre olhando para onde a gente está indo, para onde a gente está passando, né? E chega assim, no amanhecer, né? Vamos ver o outro. No amanhecer, você tem uma nova paisagem, você tem nova etapa da vida que está começando, novas percepções, novas vontades de crescer, novas vontades de desenvolver e de participar dessa beleza da natureza, né? A gente tem isso. Então, sempre nessas paisagens, a gente cria, né, esses elementos, na questão mais natural possível, né? Agora, nos urbanos a gente também tem outras paisagens. Pode passar. A gente tem a paisagem cultural, né? A paisagem histórica, a beleza dessa paisagem, né? Quando a gente anda pela história, a gente anda, você vivencia um lugar quando você está num projeto, num lugar
histórico de patrimônio, né? Você viu que já teve vidas, já teve percepções diferentes, de épocas diferentes, padrões de vida, né? Se a gente pode até reclamar da pandemia agora, mas, pô, mas como é que era viver num palácio desse, cercado de uma série de coisas difíceis, né? Da corte? Não, mas só que tinha uma paisagem em volta, né? Tinha uma paisagem também bonita, refinada, apesar de ser muito rígida pela época do, do Jardim Freire, né? Eram épocas muito rígidas, muito absolutistas, né? Dos príncipes, que eles dominavam também a população. Né? Eles queriam mostrar que a dominação do jardim, a dominação da vegetação, era a própria dominação da população que ele vivia. Né? Mas tinha uma percepção pela época. Né? Então, em cada época, a gente tem momentos diferentes, momentos que a gente pode descobrir. Pode passar. Veja as fontes, né? A água, a referência da água também histórico, a gente pode falar muito sobre isso, né? Vamos em frente. E esses momentos? Esse é o momento crucial que o paisagismo traz. Aí a gente já está falando da própria arquitetura paisagística, gente. A gente está falando dos momentos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas formas de lidar com o espaço. Esse projeto paisagístico que foi feito em Nova York, onde caíram as Torres Gêmeas, né? Cada pezinho de carvalho é referente a uma morte, né? O barulho dessas águas, as luzes, o efeito que dá, né? Então, esses são os momentos de reflexão das pessoas em relação à sua vida, à vida dos outros, aos nossos sistemas de vida, aos nossos sistemas políticos de vida, né? A tristeza que dá e, ao mesmo tempo, a paz que leva para as pessoas. Então, esse projeto foi muito bem elaborado e muito bonito, né? Eu acho um dos mais bonitos e emocionantes que a gente tem, assim como a arquitetura paisagística mesmo, né? Que relata, né, histórias, acontecimentos, e esse traz as nossas percepções e emoções. Pode passar. Compensação, a gente tem outros tipos de percepções nos espaços livres, que eles podem estar construídos, com elementos construídos ou não, com vegetação, a vegetação dando o seu ar, das suas sombras, das suas cores, dos seus elementos importantes dentro da arquitetura, né? Valorizando a própria arquitetura. Uma das coisas que a gente fala, às vezes, os alunos às vezes não percebem, mas tipo assim, olha, eles fazem um projeto de um prédio ou de uma edificação qualquer e põem qualquer molho de paisagismo, né? Só que isso não é verdade, né? A arquitetura paisagista está aí para estruturar esse espaço, né? Para valorizar também esse espaço. Isso é um momento importante para a gente. Pode passar. Está passando? Isso. A gente tem os parques, né? Os grandes parques. É interessante, a gente, no curso agora, a gente dá um trabalho de parques, sobre avaliação e análise de determinados parques, um do Brasil e outro de fora do Brasil, né? E muitos alunos, quer dizer, eles questionam bastante, né? Vieram com vários questionamentos, e teve uma aluna que veio com uma questão muito séria.
ela falou assim, nossa, é engraçado que em todos os seminários que foram apresentados dos elementos dos projetos de parques do exterior, eles estão ligados ao convívio e à vegetação, muita vegetação, muito convívio, muito lugar de lazer passivo, tranquilo, reflexões, meditação, né? Em compensação, nos brasileiros existem outros tipos de ligações, porque a gente tem muito esporte, a gente tem o ciclismo, as quadras esportistas de geral, a questão da própria água, né, que possa dar os movimentos, mas você tem o teatro, você tem o museu, você tem a arte, você tem muito movimento dentro do parque, né? O parque em si, ele não é mais somente de composição do verde somente, né? E de ser um lugar mais passivo, né? Ou, como era antigamente, os passeios, né? Os pontos de encontro das pessoas, né? Que faziam na década de 20, 10, 30. As pessoas se encontravam lá no espaço, no Parque da Luz, em São Paulo. Era um grande passeio, né? Era um grande momento de encontro com as pessoas em geral, né? Hoje em dia, os parques brasileiros têm muito mais que isso. A gente pode ver pelo Parque da Juventude, em São Paulo, que é um parque que traz educação, esporte, lazer, né? Ele vai trazendo uma série de elementos importantes ali. Existe a meditação, existe a vegetação, existe uma série de coisas, mas tem uma série de elementos a mais que nos parques de fora não existem. Aqui no Brasil, ele é mais ativo, para dizer a verdade. Pode passar. Andréa? Aí tem as praças, né? As grandes praças também. Então, a gente tem aqui das Torres Gêmeas, né? Com os carvalhos que foram plantados em volta, né? Nós temos lugar de meditação das pessoas, onde elas têm reflexões, têm formas de interiorizar um pouquinho a vida, a forma de vida, né? Aquele momento de lazer, aquele momento do respirar. Falo até da Andréa, respirar e meditar, né? A Andréa tem um outro grande trabalho, que é o respirar e meditar, que é muito bom, né? E nós temos vários projetos, né? Então, na arquitetura paisagística, a gente vê que os elementos são muito importantes. Pode passar. Tem outros elementos, pode passar mais um. Esse aqui é mais um jardim interno, né? Um jardim de um shopping, diferente dos outros, né? De projetos. Aqui uma praça também. Enquanto a gente tira, né? Essas praças que foram revitalizadas, que foram mexidas, que foram atuantes, né? Então, com água, com passeios, com bancos, né? Praças, de repente, que eram só uma rotatória inicialmente, elas foram reformuladas, né? Uma praça extremamente interessante que foram reformuladas para a população, né? Antes a gente tinha as praças e os parques, que eram aqueles pontos de encontros, e as pessoas se encontravam, tinha música, tinha uma série de coisas. Hoje, as pessoas passam, criam vínculos, né? E aqui do outro lado a gente tem alguns corredores, né? Os corredores verdes, né? Com passeios em cima de um rio, que seria uma ponte, um local como a gente tem o Highline, o Parque Highline em Nova York também. Pode passar. Andréa. E aqui a gente tem um marco, né?
também, que são coisas importantes, um marco referencial. É um marco que traz a referência do lugar onde você está, a referência que você pode exercer quando você está passando por ali, né? Podem notar uma coisa, quando a gente está viajando, a gente tem muito mais referência do espaço que a gente está vivendo do que as pessoas que moram, né? E esses marcos referenciais, esses marcos importantes, são marcos que mostram para a gente a nossa percepção, mostram aonde a gente está, o que está acontecendo em volta, né? Então, por exemplo, você passa por ali, isso aqui pode ser uma referência de ir para outro lugar. Aí você vai perguntar, como é que eu chego no shopping? Olha, você pega essa avenida, chega lá, vai ter um marco, vai ter uma estátua, vai ter uma vegetação linda, alguma coisa importante, é um marco referencial. Pode ser uma construção, uma igreja, e isso vai dizer o caminho para as pessoas. Então, os marcos referenciais são muito importantes para as pessoas. Às vezes a gente nem nota, porque a gente passa diariamente, quando a gente está vivendo, né? Agora, quando a gente está viajando, a gente conhece a cidade inteira em poucos minutos, porque a gente vai olhar no mapa, a gente vai querer saber onde fica cada coisa, a gente vai ter uma percepção totalmente diferente de quem mora, né? Às vezes, eu vejo gente que chega aqui em Gonçalves, onde eu estou, né? Estou vivendo agora, e que falando coisa, olha, eu fui para tal cachoeira, para tal lugar, eu descobri um monte, não sei das quantas, fiz uma trilha, não sei aonde, e eu não estava, né? Eu não estava nesse momento, tá? Pode passar. Tá tudo certo aí? Isso. E a gente tem os projetos urbanos, né? Os projetos de calçadão, né? Os grandes, pavimentos, né? Os projetos de ciclovias. Isso aqui para a Andréia, para a Patrícia, da ciclovia, né? A gente tem os projetos de Burle Marx, com os jardins, as gramas de várias tonalidades. A gente tem o automóvel como elemento importante para transitar, mas ao mesmo tempo criar um vínculo maior com a paisagem, com os lugares, melhorar a situação deles, né? A paginação de piso dos projetos de Burle Marx, que são interessantes também, né? E aqui em cima nós temos o Parque da Juventude, né? Que muito bem delineado, muito completo. Pode passar. Outros, né, do Burle Marx, aqui a gente tem dois, aqui que é do Banco Safra na Paulista, e outros aqui de paginação de piso, de uma avenida, né? E nós temos aqui no lado esquerdo o polêmico projeto do Minhocão, né? Que eles querem fazer um parque no lugar dos carros, lá em cima, né? Então, é um projeto que tem gente que tem grupos de arquitetos, urbanistas que brigam entre si, inclusive no grupo da arquitetura paisagística, muita gente chegava assim, isso aí tem que tirar fora, arranca, joga fora, precisa sair. O outro, não, precisa fazer 2 andares, um para o carro, outro para a praça, para o parque. O outro falando, não, tem que ficar a mesma coisa porque não tem lugar para andar com o carro. Então, as brigas, né, as discussões, eu acho tão válidas e tão importantes para a gente descobrir o melhor sentido da melhoria das pessoas, né? Como é que elas vão melhorar quando elas vão ter uma percepção melhor dos espaços urbanos. Próximo. O paisagismo comercial, né? A gente vê os edifícios, a gente vê os hotéis, a gente tem vários elementos que a arquitetura paisagística ajuda muito esses elementos. O difícil, gente, o que eu falo, é você comprar um apartamento na planta e você ver
milhões de desenhos lindos de paisagens, de verde, não sei o quê, só que na hora que cresce, você entra no teu apartamento, você olha pela janela, você está vendo o prédio do lado e a janela do teu vizinho do outro prédio, né? E isso você fala, pomba, não era isso que eu comprei, né? Então, muitos dessas construtoras, muitos desses elementos construídos que a gente vê por aí, né, eles se acham que a gente deve usar somente o projeto de arquitetura puro. Esquece o que tem do lado. Vamos vender aquele. Vamos valorizar aquele. Por que não fazer, no que não pensar eles em conjunto? O que destoa um prédio do outro? O que pode valorizar esse prédio? O paisagismo está aí, a arquitetura paisagista está aí para isso, né? Para melhorar e para ajudar a construir e para uma nova paisagem, né? Uma nova forma de uso da beleza e de vida das pessoas, né? Porque a gente está muito relacionado às emoções das pessoas, a gente está relacionado a tudo isso. O próximo. Aqui surgiram os novos elementos, jardins verticais, né? Quais os estímulos que a gente tem de trazer a natureza para para melhora do espaço da cidade, né? Isso aqui surgiu na Europa, principalmente. Eles criaram assim elementos de empena-cega, como não tinha vegetação nas praças, nas ruas, e ficava aquela coisa muito árida, né? Eles acabaram, alguns arquitetos, né, acabaram criando esses estudos, né, essa vegetação. Só que, ele foi para o mundo inteiro, só que nem todo mundo, a gente põe uma dúvida, né, nisso, mas é a relação da manutenção, a relação de dar continuidade à manutenção, a dar continuidade no bem-estar da vegetação. Tem que cuidar, né? Não é simplesmente fazer como eles fizeram no Minhocão, só que os prédios não tinham aquela estrutura para cuidar, as empresas caíram fora, ficou só a estrutura de ferro ali, né? A vegetação morreu toda. Então, a gente tem que pensar muito bem nessas condições da cidade. Trazer o verde para a cidade, para os lugares mais áridos, são excelentes. Eu acho que é uma ótima oportunidade de mudar um pouco o ambiente, né? A temperatura, o conforto térmico, o conforto das pessoas, visual, a percepção delas, as emoções, isso tudo valoriza, né? Para próximo. E aí a gente tem mais projetos residenciais, com muita vegetação, por exemplo, desses prédios, e assim projetos que foram criados, criando vários tipos de elementos, que a gente tem a água, a gente tem uma série de coisas, né, nos elementos importantes da luz, da iluminação. Eu acho que tem um outro que é melhor. Passa o outro, por favor. Não. Esse aqui já é entrando no desenho. Qualquer desenho que a gente possa fazer do projeto, a gente tem que pensar nos detalhes dele, criar elementos para alguém. Se a gente está fazendo um projeto de arquitetura paisagística, a gente está fazendo um projeto geral, é um projeto que vai atingir alguém, vai atingir um cliente, vai atingir uma pessoa, uma família, um bairro ou uma cidade, né? Uma região. A gente vai atingir tudo isso, né? Cada projeto a gente atinge as pessoas, né, que são os usuários do espaço. Pode passar? Mais um. Está faltando mais uma foto. Essa. Será que vai conseguir? Deu. Então, essa aqui eu acho muito interessante. Estava falando da luz daquela outra. Olha a beleza, de repente, da iluminação artificial, que também ajuda. Você tem
De um lado, você tem a iluminação natural, a insolação, né? O sol, as sombras, todas. E do outro aqui, você tem a luz noturna, né? A luz que surge da iluminação artificial. Então, você cria, vamos supor, um muro com texturas diferentes, com materiais diferentes, que ele, à noite ele vai criar outros desenhos, outros cenários. Você vê a vegetação vista, iluminada de baixo para cima, o reflexo na água, né? Então, você tem todos esses elementos de sombra e luz, que é muito interessante para criar um novo cenário da noite e passar uma nova percepção. Isso, a gente está falando de projeto residencial, mas pode ser um projeto comercial, pode ser um projeto urbano, né? Que a gente pode colocar na cidade, colocar num parque, numa praça, né? Tem maneiras de se fazer isso tudo em todos os níveis, porque o projeto de arquitetura paisagística ele não é simplesmente um projeto só residencial ou um projeto de parques, né? O projeto de arquitetura paisagística ele começa num pequeno espaço, ele vai num grande espaço, a escala extrapola. A gente pode fazer em bairros, pode fazer na própria cidade, as avenidas, uma série de coisas. Passa, por favor. Vários elementos também que criam, né, gradil, muros. A gente tem que compor isso, né, para que entre no espaço de quem está usando o espaço. Então, a rua, calçada, qual que é a referência dessa rua com o cara passando e tem um vidro passando, mostrando o lado de dentro da edificação, ou como um gradil, ou com um muro. Quais as diferenças de percepção que a gente tem disso tudo, né? A gente até pode passar. A gente estava até falando outro dia com a Andréia, com o marido dela, sobre as questões da paisagem dos condomínios, que às vezes onde eles moram, o que existe? Condomínios, né, onde tem muros altíssimos, e você passa, aquilo lá acaba sendo um oásis dentro de uma estrutura, às vezes, precária, né, que tem volta, que está faltando uma série de coisas. Tá? Então, a percepção de quem está dentro é que está seguro. A percepção que está fora, né? Tipo assim, olha, queria estar lá dentro, aqui fora não tem nada, aqui é insegurança, é feio, só tem muros, a gente não vê mais nada, né? Então tem que se pensar em pouca coisa. Aqui a gente já fala também nas coisas ruins, né? Da paisagem degradada, da paisagem. Existem vários tipos de paisagem que pode estar dentro de indústrias, em uma série de lugares, né? A gente pode falar até que, por exemplo, a paisagem degradada, vamos falar da Amazônia, né? Vamos falar que destruíram a Amazônia, vamos falar só daquilo. Mas não, existem esses tipos que estão dentro do urbano, estão do lado da gente, né? Essa paisagem da extração mineral, a captação de lixo, sabe? O cheiro, todos esses elementos, né? Até recuperar isso tudo futuramente é um caos, né? E faz parte também de um projeto de recuperação ambiental que a gente faz em cima, né, dessas áreas, que faz parte da arquitetura paisagística também, que muita gente não sabe disso. Aqui, olha a paisagem degradada, uma grande casa que tem uma história, casa que tem um momento de vida, né? E foi pintada dessa cor, pelo comércio. Então, olha como degradou, né, o espaço como um todo. Né? Você olha e você sabe, gente, o que é isso? Né? Sabe, olha, dentro da cidade a gente vê coisas assim, sabe? Coisas que acabam, que detonam o lugar como um todo, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre, quando a gente está fazendo um projeto de paisagismo, que a gente está criando vários projetos, a gente tem que pensar nessa coisa. Aqui já entra na questão do projeto de intervenção da paisagem urbana, né? Do seu lado esquerdo, a gente tem
uma avenida cheia de carros, 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 tá? E ele foi virar o quê? Ele virou um grande parque urbano em cima desses viadutos. E embaixo, em algumas partes, virou um parque com rio que passava por baixo do viaduto, né? Então, isso aqui foi em Seul, na Coreia do Sul. Tá? Então, é muito interessante ver esse tipo de intervenção. O próximo. Aqui um espaço também que era deteriorado, que era o Parque da Juventude. Né? Antes disso, a gente tinha um presídio do Carandiru. Né? Na época do presídio, aquela região era uma região muito escura, muito difícil de você passar. Era complicado, você olhava, existia prostituição, casas de baixa categoria, você via hotéisinhos vagabundos, você via coisas assim detonadas, né? Não no bairro como um todo, né? Não, o entorno todo era uma coisa. E esse eu acho um dos melhores parques que existe, que apesar de ter sido feito o projeto todo pelo Gasperini, mas o projeto Paisagismo foi da Rosa Clias, né? Um parque extremamente, eu acho que um dos mais bonitos que tem em São Paulo, por exemplo, né? Que ele tem a educação pelos prédios que foram adaptados à educação, você tem os esportes, você tem a parte do lazer, extremamente bonito. Então, Rosa Clias, ela criou esses elementos, mas ela deixou um elemento muito importante, que são os escombros dos antigos presídios, né? Alguns escombros que mostram assim, olha, aqui tinha aquela coisa que deteriorava a cidade, que era a tristeza da cidade, que era a tristeza da situação toda precária do presídio, né? E ela transformou aquilo num espaço bonito, num espaço de beleza, de amor, né? Um espaço de passagem, e ela criou esses elementos importantes. Pode passar. Temos o outro também, aqui era Praça Roosevelt em São Paulo, né? A Praça Roosevelt em São Paulo, na década de 50, 60, olha, a época dos veículos, né? Que eram o principal. A gente pode até falar que São Paulo, na década de 40, 50, o que significava viver, principalmente na década de 40, o que valorizava, o que as pessoas ficavam ambiciosas de falar de São Paulo, era as suas avenidas, seus carros, seu congestionamento e as fumaças das empresas, o barulho das buzinas de carro. Isso era, na época, a grande valorização do espaço, a grande valorização do espaço perceptivo das pessoas. Apesar do barulho de tudo, as pessoas amavam aquilo, porque era o desenvolvimento, era o crescimento da cidade, né? Então, isso na década de 60, no final da década de 60, foi criado um viaduto, né, do Minhocão, e uma via expressa por baixo dessa praça, criando uma grande praça. Por sinal, gente, essa praça foi na hora que terminou, um projeto bem bonito, inclusive, muito bem elaborado, de praças suspensas, perto da igreja, mas ela deteriorou, porque a população não sabia usar. Ela não aceitou, a população não aceitou essa área. Tá? Essa população, ela acabou largando essa área e virou ponto de drogas, ponto de prostituição, pontos degradantes, né? de assaltos. E aí, até nos anos 2000 e pouco, aí, que fizeram uma nova Praça Roosevelt, que hoje faz parte
de um processo muito mais bonito, muito mais interessante, né? Que as pessoas estão usando o espaço como um todo. Pode passar. Fábio, a gente já estourou o tempo, tá? Tá. Não, eu quero ver que está mais um pouquinho. Eu não lembro o que tem para frente ainda. Pode passar aí um pouquinho. Dá para passar? Esse aqui é a intervenção que a gente tem que discutir, gente. Sabe? Projeto do Vale do Anhangabaú. Tem gente que adora, tem gente que briga, tem gente que, olha, Vale do Anhangabaú 1920, o projeto da Rosa Clear 1990, e a intervenção agora que foi criada pelo Jean Guerre, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa muito discutir, essa questão da paisagem e a percepção que tem dela. Acabou, Patrícia? Acabou, André? Eu tenho mais um. Bom, então, vamos só falar. Arquitetura paisagística vem para estruturar os espaços e melhorar a paisagem, idealizando propostas que visam atingir a percepção humana. Serve para melhorar a vida dos habitantes nas cidades, no seu cotidiano, com ruas, avenidas e parques, áreas de lazer e de convívio, integrando a vegetação, a arquitetura urbana ou espaços privados, elementos construtivos, mobiliários e pisos, criando desenhos harmoniosos, volumes, movimentos e cores. Oferece uma paisagem integrada com a preservação histórica e da cultura, além do meio ambiente, objetivando o conforto com temperaturas e frescor mais coerentes. Muito obrigado, gente. Desculpa ter te avisado do tempo, mas a gente tinha Não, foi falar, foi ótimo. Foi falar, foi pensado ótimo em 20 mesmo. minutos. Você falou, não, 20 minutos é muito. E aí a gente vai se empolgando, vai falando, né? Porque arquiteto é assim, né, gente? A gente vai se empolgando, vai Não, falando. porque aí foi passando, eu fui. Vai a Vai, cabeça, vai indo. e é muita É a tua informação, cabeça, Andréia. muita, não, é muita informação, muita, assim, É. é Uhum. demais. Bom, gente, o convite agora, a gente tinha pensado, né, nesses 20 minutos, foi um pouquinho além do que a gente imaginava, mas, de fato, a gente vai ter um momento agora, que está aí até no chat, um momento de conexão criativa e divagações construtivas. Então, a gente vai divagar com criatividade, sustentabilidade e gentileza sobre o tema, mas tem que ter alguma aplicação prática em nossas vidas. Então, eu vou trazer duas perguntas. E aí vocês fiquem à vontade, porque somos poucos aqui, para se posicionar, lembrando que o amiguinho também quer falar, então não pode se estender demais, tá? Respira fundo. Jéssica saiu para fofocar com alguém, está voltando. Respira fundo e lembra qual paisagem me deu a melhor emoção da minha vida. E aí, a hora que você lembrar disso, você vai olhar para dentro, lá nesse ano que foi isso, e você vai perceber as texturas, né? Lembrando que o Fábio falou dos cinco sentidos. As texturas, as cores, os aromas, né? O que eu estava sentindo de cheiro naquele momento, o gosto, o que eu estava vendo e o que eu estava ouvindo, né? Então, lembra aí qual foi a paisagem que estava à sua volta no melhor momento da sua vida e conecta com esses cinco sentidos. Se quiser falar, pode falar, mas tem uma outra pergunta. E a outra pergunta é: como eu trago esses cinco sentidos para a paisagem que está ao redor da minha vida hoje? Então, aqui a gente vai falar de espaços internos e espaços externos, tá? Pode até ser o hall de entrada aí do seu apartamento, enfim. Como que eu trago esses cinco sentidos? Então, o que eu olho, o que eu cheiro, o que eu
sinto, né, na boca, o que eu provo, o que eu vejo e o que eu escuto. Então, fica aí essa provocação, essas duas perguntas. E aí, para a gente devagar agora aqui, com criatividade, sustentabilidade, muita gentileza, sem julgamento, pode falar o que você quiser. Por exemplo, Matheus, de repente, ele viu um ET lá em Varginha, gente, e ele sentiu um monte de coisa diferente. Não sei, mas enfim, vamos aí, eu vou abrir o microfone, vocês podem abrir o microfone, acho que vocês conseguem abrir o microfone, né? E fica aí, a gente tem 10 minutinhos para devagar e para tentar aplicar essa nova percepção a partir desse conhecimento todo que eu anotei tudo que você falou, Fábio, até vou fazer um resumo no final, porque eu sou uma aluna muito da primeira fila, assim, sabe, que anota tudo, e eu tenho certeza que os nossos ex-alunos anotaram tudo também, que nem eu aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Nelson. Fala, Nelson, saudade de você. Chamada oral. Ao som, ao som. Pronto, não estava achando aqui o microfonezinho. Quando a Andrea falou, né, na verdade, eu estava lembrando uma coisa quando o Fábio falava, foi a visita do Burle Marx aqui na Praia de Santos, que ele questionou justamente o que o Fábio falou, né, que era um jardim contemplativo e deveria ter uso. Eu vou falar rápido porque tem muita gente. E quando a Andrea falou, o que eu lembrei foi da primeira vez que eu fui no Centro Cultural de São Paulo, que era um projeto que eu queria muito conhecer e que é inundado pelo paisagismo, né? E que foi muito impactante, eu nunca mais esqueci. Acho que foi a obra que eu mais gostei de conhecer e sempre que posso dou uma escapadinha para passar lá. Está um pouco judiada, está um pouco mal cuidada, mas continua sendo absolutamente fantástica o ambiente, né, que ela proporciona para os visitantes. Resumidamente, é isso. Agora, em relação à casa, né, que você falou, tem aqui uma pequena plantação variada que a gente cuida, porque ter verde em casa é bem bacana, né? Então, resumidamente, é isso. Senão não dá espaço para os outros. Bom, gente, vocês já viram que eu sou uma professora brava, né? Eu faço chamada oral. Então, O Abelardo tem que falar um pouquinho. vamos lá. Boa noite. Eu sou aqui da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. Ela é uma cidade próxima aqui de Cuiabá, da capital. E quando a Andrea falou para pensar em paisagem, eu lembrei de uma paisagem da minha cidade natal. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Cachoeira do Sul. E eu lembro que eu morava era uma espécie de um sítio, né? E tinha muitas árvores de laranjeiras, pés de abacate e pés de bananeira, né? E essa paisagem me lembra muito o meu pai, próximo dessas árvores, tomando chimarrão e fazendo churrasco de fogo de chão, né? Lá no Rio Grande do Sul é muito comum isso. E esses cheiros que o professor Fábio falou, isso retorna, né? Essas imagens retornam. Hoje eu moro, então, aqui em Várzea Grande e a gente percebe que tem muitos gaúchos aqui também e que tentam, né, preservar um pouco dessa tradição gaúcha que é muito marcante. A gente sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai de dentro da gente, né? Essa é a verdade. Mas eu moro numa cidade que não cuida muito assim da sua paisagem. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, próximo aqui de onde moro, a prefeitura refez, né,
diz, entre aspas, né, uma requalificação numa praça central aqui da cidade, e tinha algumas árvores, assim, até nativas, né? E o que me espantou muito é que elas foram simplesmente arrancadas e tudo foi calçado, né? E sobrou uma ou outra árvorezinha ali que não faz nem sentido para a cidade. Então, a gente percebe que nessa mudança paisagística, né, há um grande esquecimento com relação à narrativa do lugar, né, com relação a esse fenômeno, né, da vivência das pessoas no lugar. Eu acho que, por exemplo, se uma pessoa que tenha convivido, né, na cidade de Várzea Grande nesses últimos meses e saiu daqui, ela só levou na memória a praça antiga. E essa praça nova não faz mais sentido para ela. Não existe. Nem ela para a pessoa e nem a pessoa para ela. É isso. Legal. Ai, que gostoso ouvir. Uhum. É interessante, né? O Nelson trouxe uma experiência de, talvez, na época de aluno ou de recém-formado, né? De conhecer um projeto, né? Na área profissional. E o Abelar trouxe uma experiência mais emotiva do pai, né? Dessa coisa afetiva. Mas, independentemente, né, de ser a parte pessoal, a parte profissional, todos somos um só, né? E com certeza essa percepção, ela fica nas nossas células, né? E a nossa mente vai lá para o passado e lembra, e parece que o coração até pulsa mais forte. Isso é muito bom, esse poder da gente pegar isso e trazer para os nossos projetos, para a nossa vida, né? Para o que está aqui à nossa volta. Será que tem mais alguém que quer falar? São 9h10, a gente marcou o nosso evento até 9h30, então temos aí uns 20 minutinhos ainda. E a Eu tô com próxima... saudade da Wendy. Wendy, você não vai falar, não? Olha lá. Acho que eu consegui ativar o som, né? Deixa eu ativar o vídeo. Peraí, Fábio. Tá bom. Cheguei! Saudade de você. Fábio, querido. André, que prazer te conhecer. Adorei participar. Adorei, achei as considerações. Estou muito bem aqui. Então, né? E eu estava ouvindo vocês falarem agora, e eu estava pensando muito na questão da memória emotiva, né? Como foi colocado agora. Uhum. E a relação dessa memória com a paisagem, ela é muito forte, né? Então, a paisagem, ela te traz... Eu lembrei uma passagem assim... Eu moro aqui no centro de São Paulo, abraçada com o obelisco, né? Eu estou sempre lá, abraçada com o obelisco. E quando foi construído o auditório Ibirapuera, me incomodou, porque eu achei que já não tinha tanto espaço livre no parque. E, de repente, para que construir o auditório, né? Por sua vez, ele sempre existiu naquele local, tal, né? Com alguns contratempos, mas, aliás, existiu o projeto dele, né? Bom, Fábio e turma, foi construído o auditório, né? E eu continuava lá abraçada com o obelisco. E eu fui assistir uma apresentação livre, né? Fui assistir uma apresentação ao ar livre, lá do auditório. Gente, que questionamento, que emoção, porque aí era, assim, uma diversidade visual muito grande, porque ali você tinha exatamente os sentidos. Você tinha, né, o prédio, né, muito bonito, cultura sem dúvida nenhuma, daí você tinha a paisagem livre, você tinha o som, né, eu estou lembrando bem dessa cena, à esquerda, assim, você tinha todos os prédios, né, então era um desenho, assim, quase que geométrico dos prédios, e você tinha cachorro correndo, né, criança brincando, algumas pessoas dançando. Então,
em termos, assim, de você ter uma integração, uma vivência, assim, com o visual, né, dentro do parque. Então, isso foi uma coisa muito forte. Então, quando a Andrea colocou essa coisa da paisagem, eu fiquei pensando, de repente me veio, assim, muito viva essa cena E a partir dali, eu me questionei, né? Eu falei assim, olha que bacana, né? Eu impliquei tanto com o auditório, né? Já levei até aluno no auditório 2 vezes para visitar. E eu questionei tanto o auditório e, de repente, eu me senti tão bem ali, né? Participando do auditório e entendendo essa questão do parque, que você mesmo colocou na sua fala, né? A utilização do parque, não só como contemplativo, como você participar, né? Então, eu achei isso muito bacana. Fiquei agora refletindo aqui, dando as minhas memórias aqui com vocês, ouvindo a fala de vocês e pensando nisso, né? A questão da paisagem, eu acho ela muito importante dentro do cenário urbano, uma coisa assim que marca, né? Realmente você tem pontos assim, são marcos mesmo, né? Então, eu acho assim que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Refletir bem a cidade, andar pela cidade e você começar a refletir sobre aquilo que você está vendo, né? Eu falo para os alunos, né? Enfia o cabeção para fora do ônibus, não vai pôr no metrô que você pode se machucar, mas enfia o cabeção para fora do ônibus e vê, né? Você observa, né? Que são duas realidades diferentes, né? O ato de você ver e o ato de você observar, né? Uma coisa mais ativa. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que, dependendo da escala, a gente pode trazer para dentro da casa da gente, né? E é isso aí, gente. Que gostoso estar com vocês aqui agora, falando desses detalhes e querendo refletir um pouquinho. Muito bom. Que legal. É tão Bom te gostoso. ouvir. É muito bom trazer a emoção, né? Ela vem, danada, a emoção vem. E tem uma linha dos pensadores estudiosos da educação que falam que a educação só acontece na emoção. Então, se não tiver emoção, a gente não aprende. A gente decora para a prova e depois esquece. Esquece totalmente. É, Olha que bacana. Verdade. Bom, gente, mais alguém? Fábio, quer fazer chamada oral? William está querendo falar? Olá, boa noite a todos. Boa Eu noite. sou de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, 400 quilômetros da capital Cuiabá. Aqui é uma microcidade, não chega a 30 mil habitantes, mas a paisagem urbana aqui é muito bonita. Quando você pediu para lembrar de algo que marcasse a nossa vida, eu lembrei de uma cidade aqui próxima, menor ainda, Reserva do Cabaçal, que tem cachoeiras assim belíssimas. Quando eu era criança, eu fui pela primeira vez para a Reserva do Cabaçal e para você chegar nas cachoeiras, você tem que andar, entrar por dentro da mata e andar a serra e sempre muito íngreme, muito difícil o caminho. E sempre no meio do caminho haviam placas. Parabéns, você alcançou 200 metros, faltam 800 até você chegar. E quando você chega na cachoeira principal, Chuva de Prata, você vê um paredão de pedra, assim, todo cheio de vegetação verde. E o que me chamou a atenção foram as borboletas azuis, que pareciam bailar, assim, sabe? A coisa mais linda. Com o passar do tempo, conforme os seres humanos foram transformando aquele local em pontos turísticos, as borboletas deixaram de existir. Mas foi uma imagem que me marcou muito. Reserva do Cabaçal é incrível, uma cachoeira de 32 metros de altura. Andando por Mirassol do Oeste, eu acho muito bonito quando eu paro de ver a cidade e começo a olhar o entorno, porque aqui a gente tem serras em volta, pequenas, mas serras. E aí você começa a chegar num ponto da cidade onde você avista no fundo essa serra. Esses dias, hoje eu estou morando numa casa onde esses dias a gente estava tomando café da manhã, nós fomos visitados, eu e meus pais, por tucanos. Então, assim, essas grandiosidades, essas maravilhas, a gente consegue ver aqui em Mirassol.
E como que eu trago isso para os projetos, né? Hoje eu faço mestrado, eu e o Abelardo, nós somos da mesma faculdade, nós fazemos mestrado pela Univag, em Várzea Grande. E como que eu trago isso dentro do escritório onde eu trabalho? Eu procuro sempre trazer janelas, não sei se os professores vão concordar comigo, janelas maiores, mais largas, que sejam portas e janelas. Por quê? Aqui é muito calor, então eu pretendo trazer mais ventilação para o espaço. E quando o meu cliente abrir a porta, abrir aquela janela, ele se deparar com o jardim lá fora. Então, a integração dos espaços, eles permitem fazer com que o verde ele adentre para dentro da casa, né? A gente tem a questão das vezes os vidros eles não serem tão sustentáveis, né? E ele prejudicar um pouco na questão ambiental da construção, às vezes deixar a construção um pouco quente. Porém, hoje a gente tem algumas tecnologias que permitem isso. Mas, ao mesmo tempo, o vidro ele permite, dentro da construção, trazer essa integração dos jardins que estão lá fora para dentro da residência. Então, eu penso nisso, né? Trazer o máximo de integração possível do ambiente interno para o ambiente externo. É isso, agradeço a participação. Obrigado, William, muito legal. Obrigada. Bom lugar Muito para a gente conhecer também, hein? Nossa, eu fui para lá agora. Como a contação de história é mágica, né? Ele foi dando os detalhes e eu fui indo e vi todas as borboletas, inclusive. Adorei. Olha, que Muito bom. legal, que coisa boa. Vamos lá. Écio, quer Gente, falar um pouquinho? Patrícia? tem um monte de gente falante aqui, ó. Carol, Jéssica, Tem Maurício, alunos. Juliana, Verônica, Jéssica, né? Olha aí. Ricardo Então, vou Patrício. falar um pouquinho. Quando você falou assim, ó, Então fala, conecta Patrícia. um lugar que você achou bonito, que achou que transmitiu muita energia, eu lembrei das cataratas. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, eu achei... O Fábio até sabe disso, né? Uhum. Quando você chega no final, eu falei assim, Deus existe, que é uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. É uma conexão muito boa. Inclusive, você me deu uma ideia, eu vou comprar uma fonte para minha casa. É verdade. É essa a intenção do nosso encontro. É a gente começar o movimento aí dentro das vidas, né? Seja na pequena escala, seja na grande escala. E a gente isso aí. aplicar esse conhecimento, então a gente vai começar agora, já, percebendo o que a gente olha, o que a gente sente, o que a gente cheira, o que a gente escuta, o que a gente prova. Muito Para bom. quem não conhece, assim, você desce num ponto e anda uns 7 quilômetros, assim. Aí quando você chega no final, que você vê aquelas cataratas, gente, é inimaginável. Eu não imaginava ver isso. Eu falei assim, olha, Deus existe. Porque não é possível que a natureza faça um negócio desse, entendeu? Por si só. Tem que ter a mão de alguém. E me aventurei também. Eu que sou uma pessoa tão estável, conheci um pessoal muito doido lá. Mas foi muito bacana. Entrei num barco, fui parar embaixo da cachoeira, tomei banho de cachoeira dentro do barco, foi muito bacana. Então, assim, é um elemento bacana para trazer dentro da minha casa, que é a água. Eu tenho uma relação, até porque moro de frente para a praia. Quem não me conhece, eu moro em Santos, no litoral de São Paulo. E quem mora em Santos tem uma relação com a água muito forte, né? A cachoeira também em Gonçalves, nas devidas proporções, tá, Fábio? Não dá para comparar uma coisa com a outra, mas foi muito bacana o banho de cachoeira que eu tomei diferente. ali. Ali eu tive que escorregar nas pedras para tomar banho de cachoeira. Lá não, eu tomei dentro do barco mesmo. O pessoal que estava comigo quis um passeio com emoção. É um cânion enorme. Você pensa que é um riozinho? Não, é um cânion enorme, lá embaixo. Aí o barco entrou dentro da cachoeira. Nossa, acho que eu fiquei sem respirar uns 2 minutos. Aí depois saiu, mas foi muito bacana. Essa foi a minha experiência assim, com a natureza, com o parque, que eu achei que foi... E até você me deu uma ideia aí de trazer a água como um elemento para dentro da minha casa.
Que bom, já tem um resultado positivo aí no Muito nosso bom. encontro, já estou muito feliz. Olha aí. Então é Gente, isso, né? olha, é a primeira vez Tem que a mais gente alguém está para falar? fazendo, é a primeira vez que a gente está fazendo nessa plataforma do Eventbrite. O Zoom é meu, então, por mim, eu não vou encerrar a reunião. Agora, eu não sei se essa plataforma vai encerrar às 9h30. Então, se encerrar, não é falta de educação nossa, tá, gente? Eu já peço desculpa já de cara, assim. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode ficar aqui até amanhã, né? Eu vou falar aqui o meu Fala, rapidinho, eu estou sentando que eu Patrício. acabei de chegar agora. Uma experiência que eu tive muito legal foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Acre, pelo projeto Rondon, e depois que o avião deixou a gente em Cruzeiro do Sul, a gente pegou um avião menorzinho para ir para a cidade. E você sobrevoar ali baixinho, né, aquela região da Amazônia ali, passando ali pelo Rio Juruá, você vê o contorno do rio. Então, foi uma experiência sensacional, né? Alguma coisa que vocês estão falando que não se explica, né? Se sente. Então, né? Até quem tinha medo de voar naquele momento não estava nem aí, né? Todo mundo olhando para baixo ali, contemplando. Foi muito legal. Que legal. Muito bom. Mais alguém vai falar? Eu lembrei um pouquinho da Rua 15 de Novembro de Santos. O Museu do Café é muito importante para mim, na minha infância, as memórias que eu tenho com a minha família. E eu lembro da primeira vez que eu andei pela 15 de Novembro, tem aquela sensação de você estar em outra época, do estilo da rua, então parece que você voltou no tempo. E aí você ergue a cabeça, você vê aquele edifício amarelo, quebra um pouco isso. Então, eu lembrei disso no momento de que tem toda uma atmosfera ali na rua e você vê aquele edifício amarelo ali bem na sua frente, dá uma sensação de choque. E tem gente que acha legal isso, uma quebra de expectativa, tem gente que não gosta, acha que não tem nada a ver aquele prédio amarelo ali. E eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, eu só sei que tem um leve choque quando você vê o edifício amarelo ali no meio da 15 de novembro. Parece que ele está meio deslocado, está no tempo errado. Juliana, a gente pode trazer alguém da turma do pró e alguém da turma do contra, e aí vocês fazem a análise de vocês, né? A gente não está aqui para julgar, mas realmente, quando a gente entra também, por exemplo, no prédio de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da USP, que tem aquela escada de madeira com aquele corredor, com aquele corrimão enorme de madeira assim, parece que você está com aqueles vestidos, sabe? Com aquelas saias, aquela sombrinha, parece que eu acho que foi isso que você sentiu lá, né? Parece que a gente está na década de 20, assim, é bem interessante. Saindo um pouco da questão da rua, entrando já no Museu do Café, eu acho muito legal a questão da luz e da sombra dentro do museu, que tem aquelas portas, os balcões, e a luz entra, o efeito que faz no piso, eu acho muito bonito. A percepção lá fica linda, né? Realmente fica mesmo. Verdade. E agora com esse sol de outono, né? Que é uma luz totalmente diferente, fica também diferente, é tão bom. E aí os alunos mais recentes aí, Jéssica, Carol, Bispo, Verônica. O que vocês veem pela paisagem? O que vocês têm para falar sobre ela? Com vergonha. Bom, eu, quando eu vou falar do céu, né? Tanto de dia quanto da noite. Quando eu olho assim, a gente fica imaginando a imensidão, né? Como pequeno nós somos em meio ao céu que não é infinito, não conhece limite para ele. Aí acredito que um ponto que me chama mais atenção são as estrelas. Então, eu tenho que trazer para dentro de casa, por meio de fotos, até mesmo esses objetos que iluminam a noite, também para trazer um pouco dessas estrelas. O seu projeto lindo, né? foi astronômico, não é? Na coisa Foi um de centro astronomia? educacional astronômico.
E aí, nele, eu participei. quis trazer elementos de luz e sombra também. Por exemplo, no subsolo, fiz um corte na laje, onde a iluminação projetava uma constelação, colocar relógio solar para que as pessoas pudessem ter experiência de como era ter horas em anos anteriores, e tinha mais um ponto que eu não estou lembrada, mas eu coloquei alguns elementos assim, que trouxesse experiência do universo para o centro educacional. Uhum. Inusitado o seu projeto, foi bem interessante. Muito interessante. Foi mesmo. Bom, gente, eu acho que a gente agora... Olha, não caiu, são 21h30, que bom, a gente tem um tempinho a mais. Vamos lá. Eu estava esperando, tipo, pã, cair, assim, né? Mas não caiu. Só falta cair no 31, hein? Eu posso comentar sobre o meu? Pode. Estão me escutando? Pode. Sim. Estamos. Eu acho que quando você perguntou sobre sensação, a primeira coisa que me veio na cabeça, primeiramente, foi quando o Fábio estava apresentando sobre o projeto do Peter Walker, que logo quando ele estava falando eu já consegui ter uma sensação. O peso que ele teve de fazer aquele projeto devia ser uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu tive o prazer de apresentar um projeto dele também, esse projeto que até que o Fábio apresentou, na minha primeira aula de paisagismo 1, e conhecer diversos outros arquitetos paisagistas foi um seminário muito gratificante, tanto dos parques agora que a gente passou. A gente vê diversos estilos diferentes, diversas arquiteturas, e quando a gente se aprofunda, no caso eu aprofundei mais sobre o Peter Walker, eu não consigo descrever como é que ele conseguiu fazer um projeto desse que conseguisse mexer com tantas pessoas, porque eu lembro que ano passado, quando eu vi esse projeto, quando eu pesquisei sobre ele, eu nunca fui, mas só por foto eu já fiquei um pouquinho em choque, porque é uma coisa que todo mundo sentiu. Foi um abalo, uma notícia muito ruim, né? E ele conseguiu transformar numa coisa tão linda. E não só pela beleza, né? A emoção. Só por ver de foto eu já consigo sentir um pezinho, um pouquinho de tristeza também. E a minha, né? Meu avô morreu, mas eu, eu lembro de uma viagem que a gente fez e quando você disse sobre sentimentos, emoções, a primeira coisa que vem foi uma viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro e a gente parou numa pracinha bem bonitinha aqui no interior do Rio de Janeiro, lá pro Volta Redonda, que ele quis parar para fazer os netinhos felizes, correr pelo parque e tudo mais. E foi esse tipo de sensação. O cheiro da grama, as árvores, que eu não sei qual são o nome dela, mas eu tenho uma recordação de como elas são e de como estava o dia também. E foi mais ou menos isso. E isso que eu tento passar para meus projetos, o parque que a gente está fazendo agora em Paisagismo 2, alguma coisa que você possa olhar e, sabe, tipo, te marcar. Você não precisa falar, você só precisa ver e ser especial para você. E sentir, né? E É sentir. isso, sentir, né? É isso aí. Isso é o mais importante mesmo. A gente Que teoriza legal. sobre os sentimentos, mas, na verdade, a raiz é o sentir. Muito bom. E aí, Matheus, você, como é que está em Varginha essa relação com o espaço, a paisagem da cidade? Super plana, Varginha, gente. E aí, Prox? E aí? Tem uma rampa que está escrito proibido descer caminhão, de tão íngreme que é. É uma rua. Varginha tem lugar que eu não sei como é que tem casa, é impressionante. Tudo palafita. Mas eu lembrei, assim, veio na mente quando vocês falaram do Parque Roosevelt, me veio o Jardim do Sapo aqui de Varginha, né? Varginha começou ali naquela região, tanto é que mais ou menos um quarteirão para cima ali está a matriz. E, assim, estava muito degradado.
E aí os moradores em volta começaram a reclamar, fizeram uma petição na prefeitura, porque ali no centro tem um coreto, o chão ainda era de pedra, assim, pedra cortadas irregulares, era assim, bem de época mesmo, e tava jogado. E começou a ficar um lugar bem perigoso. Aí foi quando os moradores entraram com a petição, e se não me engano, há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, terminaram as obras, foi até o Estado também que ajudou, e o pessoal voltou aí na praça, né? No Jardim do Sapo lá. Então é interessante a gente parar para pensar assim, tipo, até que ponto, às vezes, a degradação daquele ambiente acaba tirando o pertencimento das pessoas e usarem aquele local naquele determinado momento, entendeu? Porque Varginha, como é uma cidade de interior pequena, todo mundo se encontra em praça. Então, rolê é na praça. Então, pelo menos no centro, né? Aí você vai ali na avenida. Não tem shopping, né? Não, agora já tem shopping. Ah, chique, tá. Okay. Agora tá. Mas a Varginha é grande, meu. Não é Varginha pequena. são 200 mil habitantes, eu acho. Não, são 138, 138. Então, bastante gente. Se eu tenho aqui 4 mil habitantes, tá bom? Ah, professor, mas aí também é um... É uma vila, uma né? Vila, né? Virou uma vila. Mas foi muito legal, assim, ver o Jardim do Sapo é um lugar que eu usei muito quando eu era criança. Tinha um amigo que morava ali em frente, então ver essa revitalização do espaço foi muito legal. Tá bem iluminado, arrumaram a calçada que o pessoal vivia caindo lá já, o pessoal de idade não ia mais. Começou a ter tráfico lá. Então, assim, parou tudo, melhorou, tá muito bacana de ir. Virou outro lugar, completamente. Bom. Muito bom. Muito bom a gente perceber essas mudanças, né? E você que mora aí, que tem tanta praça, você agora pode pegar essa experiência e falar, então, gente, bora mexer nas praças de Varginha. Pois é, porque assim, tem umas que, ali no centro, né? Tem umas que são muito utilizadas, aí você dá 2 passos para o lado, já não tem mais nada. Impressionante. Está na sua mão, e na mão da... como é que é o nome? Rafaela. Da Rafaela. Os 2 alunos de Varginha que a gente tem, gente. Mas você vai em Varginha, nave para tudo quanto é lugar que tem lá, meu Deus do céu. Ou até o ET tava de máscara. Tá bom. Patrícia, André, acho que terminamos, né? Sim, deixa eu só fazer, então, enquanto eu vou falando aqui, eu vou falar, dar um resumo, né, da palestra aqui do Fábio, e a gente deixa o chat aberto, então, para vocês indicarem livros, filmes, músicas, podem ir escrevendo aí, e como vocês estão se sentindo também, né, para a gente ver se o evento valeu a pena, ou se vocês falaram, ai, não, perdi a minha noite. Pode criticar, viu, gente? A gente recebe as críticas de coração aberto também. Bom, o Fábio falou, começou, né, agradecendo, falando do grupo do Facebook, né, que é o Grupo Arquitetura Paisagística, que tem quase 20 mil pessoas. O livro, né, que ele está montando com textos de trabalhos de ex-alunos, que está ficando lindo. O que é paisagismo? Ele começou a falar da paisagem, sentir a paisagem, o olhar, o cheirar, o ouvir, o tocar, a percepção. O novo na paisagem que convida a gente, né, a ser mais feliz, dá mais novas vontades de viver. No urbano, a paisagem natural, a paisagem histórica, a paisagem construída, sempre com um contexto cultural. E a emoção, ele fala que a emoção é um momento crucial da arquitetura paisagística. Quando você chega num lugar e você sente uma emoção, sinal que aquele projeto é espetacular. Os parques brasileiros trazem esporte, cultura, lazer, são mais ativos que os parques europeus.
o uso do espaço urbano, praças reformuladas, marcos referenciais na paisagem, criar vínculos no espaço público, que essa é a nossa função. Projetos urbanos, intervenções urbanas, paisagismo comercial, jardins verticais, manutenção da vegetação, por exemplo, no caso do Minhocão, né? Esse questionamento, o que a gente vai fazer com essas paredes verdes que não funcionaram. E esse é o desafio, né? Quando a gente coloca seres vivos na nossa paisagem, porque a vegetação é um ser vivo, você precisa pensar na manutenção disso. O projeto sempre deve prever detalhes, deve prever como vai ser de noite, como vai ser de dia, esses usos, a iluminação, as escalas diferentes de projetos, né? Como eu componho elementos para fazer desse projeto um projeto melhor, tanto para a cidade como para o ser humano, e por isso que se chama a paisagem humana. Então, essa é um resumo do resumo, né, que eu fui anotando aqui. Queríamos agradecer demais a presença dessas pessoas todas de vários lugares do país, pessoas tão queridas que fazem parte da minha história, pessoas que eu não conhecia, que agora fazem parte da minha história também, no primeiro evento do Arquitetura Paisagística e Nós Humanos. Eu estava me sentindo um pouco aflita, um pouco ansiosa, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo esse evento por essa plataforma, que a gente não sabia direito como que ia funcionar. Tínhamos aberto 95 vagas, porque o meu Zoom é pago e cabe até 100 pessoas, mas aí conversamos e falamos, não, vamos fechar em 35. Foram 35 inscritos, mas 18 apareceram, e é normal, né? Se todo mundo tivesse pago, estava todo mundo aqui, mas é gratuito, então as pessoas não dão valor. Mas está tudo certo, aqui só vem quem tem que vir, e em qualquer evento é assim. Esse é o primeiro evento, daqui a 15 dias a gente fará mais um, então fiquem atentos, serão vagas limitadas, a gente vai conversar, eu e o Fábio, vamos analisar um pouco, e se vocês tiverem ideias, avisem a mim, avisem o Fábio, que a gente está super aberto para fazer desse momento de 15 em 15 dias, essa conversa da arquitetura paisagística e nós humanos, um momento de construção de um mundo melhor. Fábio. E a gente vai falar também, né? A próxima vez vai ser arquitetura paisagística e arte na cidade, né? Não é isso? Nosso tema? Sim, isso eu que vou dar a palestra, nessa conversa. É isso. Vou falar um pouquinho uma coisa... Desculpa. Não, eu só ia te falar ia dar o spoiler. Pessoas... Ia dar spoiler da próxima palestra. Eu fiz parte de uma pesquisa com um óculos que chama Eye Tracker, que mapeia para onde você está olhando, lá no Minhocão, mapeando os grafites urbanos, a vegetação, as paredes verdes e as paredes construídas. Então, eu vou falar um pouquinho da paisagem em relação à arte urbana, ao verde e à área construída. É isso. Então, eu estava só querendo avisar que teve algumas pessoas que me escreveram no WhatsApp que não estavam conseguindo entrar. Mas como eu estava falando, eu não tinha como ver, fazer eles entrarem, entendeu? Mas tudo bem. Pena. Porque todo mundo outra coisa, recebeu um e-mail com um link, né? E eu não consigo passar o link meu do Zoom direto para a pessoa tem que entrar na plataforma. Tanto que o Fábio não tinha se inscrito no evento e a gente ficou que nem louco 1 hora antes para inserir essa criatura aqui dentro. E eu tive que criar um bilhete de cortesia e inserir ele no evento, porque senão não ia ter palestra. Mas, enfim, coisas do primeiro, né, de bastidores da primeira vez. Então, nossa, no próximo que engraçado.
Desculpa interromper, Fábio. Que engraçado, eu não tenho Zoom, eu fiquei preocupada com isso, daí eu cliquei lá e entrou participar da reunião. Opa, vou entrar. Eu não tenho Zoom. Ah, tá E vendo? deu tudo certo. Que legal. Que Ô, bom. Wendy, ó, você seria uma ótima pessoa para fazer um tema da palestra aí, viu? Faz o Conversa com convite, André. todo Vamos mundo, amadurecer, vamos sim, vamos amadurecer, que tem muito assunto, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Vamos sim. Verdade. Está aberto. Inclusive, essa palestra aqui, a gente nem divulgou lá no grupo da arquitetura paisagística, porque eu fiquei com medo que viesse muita gente. Eu falei assim, não, a gente quer fazer uma coisa pequena, mais uma reflexão mesmo, pequeno para todos, né? Eu não estava querendo muita gente, não. Então, a gente nem divulgou lá. Mas logo, logo a gente vai ter um evento maior para isso. Com certeza. Gente, se eu sumir daqui, vocês já sabem por quê. Beijo a todos. Então, vamos lá. Olha, eu agradeço muito vocês por terem estado aqui, para a gente trocar essas conversas, rever as pessoas que fazia tempo que eu não via, né? E nesse momento de pandemia, mas a gente tem essas paisagens que a gente pode criar, vivenciar. Eu falo sempre uma coisa, às vezes eu estava, vamos supor, em São Paulo, aquela bagunça de carro, gente, não sei o que, eu parava, fechava os olhos, lembrava daqui, da paisagem que eu tenho aqui. Naquele momento eu me transformava, sentia aquela energia da paisagem e me recuperava muito, né, da energia, aí voltava ao normal. É muito louco isso, né, porque a gente pode usar essa questão da paisagem para se transformar o tempo todo. E nós estamos numa época de solidão, de pandemia, aquela coisa toda, mas que a gente se transforma interno, né, o tempo todo. A gente procura coisas novas, procura se ver, procura valorizar a vida, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, gente. Gratidão mesmo. A gente agradece demais aqui. O William foi o único que falou sobre emoção, né? A gente não tem educação emocional. O William falou aqui, adorei participar. Não. Estou me sentindo muito feliz. Obrigado, William, a gente também. Wendy, adorei participar. Juliana, deixa a sugestão, a série O Mundo Visto de Cima. Mostra marcos de vários países, conta um pouco da história e contexto cultural também. Legal, Juliana. Essa série é muito legal mesmo. Maurício falou aqui. Maurício é o Maurício que fez. É o Maurício, né? Foi nosso aluno de Bertioga. É. Que gostou de ter pandemia, porque economizava 2 horas de ida e 2 horas de volta da faculdade, o dinheiro do busão, o dinheiro do lanche, e os trabalhos, aliás, de quem morava longe ficaram excelentes, né? Porque tiveram muito mais tempo para produzir. O Maurício falou aqui, reconheci a Pedra do Baú em Gonçalves, a paisagem desse lugar me marcou muito. Sim, lá é lindo demais. Gente, então, vamos tirar uma fotinho, quem quiser abrir a câmera, para a gente tirar uma foto, tipo um selfie, que eu não sei. Você vê todo mundo? Eu vejo todo mundo aqui. Que eu não Carol vejo. Bispo, arquitetura amarela não falou nada, tá aí quietinha, mas enfim, vamos lá. 1, 2, 3 e X. A gente ainda não tem qual é a hashtag do nosso evento, porque arquitetura paisagística e nós humanos é uma hashtag muito grande. Se vocês tiverem alguma ideia, a gente está super... será que consigo colocar aqui? Não. Eu vou mandar para o Fábio, ele manda para vocês a foto. Para quem está no grupo do WhatsApp Conexão Criativa, eu mando lá também. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite, eu gostei demais. E vocês trouxeram... Vocês estão com água aí? Vamos fazer um brinde? A gente coloca as mãozinhas assim, ó, energiza a água, agradece esse momento. Vamos fazer uma coisa arquiteta mística, né? E aí a gente coloca bastante intenção nessa água, agradece esse encontro, faz de conta que a gente está abraçando todo mundo e faz um brinde. Tchim, tchim.
a esse momento gente. lindo. Vai lá. E essa água maravilhosa, então, gosto, cheiro, cor, já sabem, né, gente? Percepção. Bora lá. Mudar tudo que a gente tem aí. Beijo, gente. Até mais. Muito obrigado aí. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa tchau. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Parabéns, viu, André e Fábio? Muito legal, muito bacana. Adorei.